No Política em Foco de hoje recebemos o senador Antônio Anastasia. Na oportunidade, ele conta suas percepções para as eleições presidenciais de 2022 e ainda fala sobre o atual cenário político do governo de Minas. Então, senador, para iniciar, eu gostaria que o senhor explicasse sobre sua sugestão de criar um sistema nacional de conferência de compatibilidade entre renda e patrimônio, e estabelecer diretrizes para fiscalização e apuração de crimes fiscais e financeiros. Conte mais para a gente sobre essa sua iniciativa. Na nossa função legislativa, nós acabamos recebendo diversas iniciativas e propostas de cidadãos, não só de Minas Gerais, que eu represento com muito orgulho no Senado, mas até de outros estados da federação. E muitas são ideias interessantes, são propostas interessantes. E nesse caso específico, um cidadão mineiro, servidor da Assembleia Legislativa, muito cívico no seu compromisso, me encaminhou essa ideia de fazer um projeto de lei, criando esse sistema para compatibilizar o patrimônio com a renda, exatamente para coibir, combater e inibir a corrupção, que infelizmente temos ainda entre nós no Brasil. Todavia, essa matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo. Então, eu não posso apresentar um projeto de lei sobre essa matéria. Por isso, eu fiz uma indicação, ou seja, peguei a sugestão do cidadão, coloquei numa forma adequada, prevista no nosso regimento, e encaminhei ao Poder Executivo. Com esse propósito, repito, propósito de criar-se esse sistema pelo Poder Executivo, que vai conciliar a Receita, os cartórios, Detrans, exatamente para ver se a pessoa está tendo um patrimônio compatível com a sua renda. Nós vemos no noticiário policial, infelizmente, muitas vezes, quando se estoura um escândalo, fala assim, fulano que tinha um patrimônio não compatível com a sua renda, mas esperou estourar o escândalo para descobrir isso, que isso pode ser descoberto lá no início, quando ele começou a comprar carros de luxo, lanchas, apartamentos, viagens ao exterior com muita frequência. Então, tudo isso é registrado. Não há um sistema que controle tudo. Então, se hoje a informática ajuda muito. Então, é nesse sentido que fiz essa indicação e quero aproveitar aqui essa entrevista para toda Minas Gerais para agradecer as sugestões que eu recebo, que são muitas, dos cidadãos que são sempre imbuídos do espírito público para ajudar o nosso país. Ainda sobre esse tema, senador, ele teria alguma relação com essas mudanças que ocorreram no COAF? Se não me engano, quando houve essa troca de ministérios da educação para a economia, existe alguma relação? Não, não tem, porque o COAF, naquela época, ele manteve a mesma competência. O COAF só foi mudado de um ministério para outro, mas a competência do COAF é a mesma. Então, essa matéria não tem nada a ver com o COAF enquanto instituição, tem a ver com o trabalho do COAF, dos cartórios, da Receita Federal, dos registros de automóvel, de lanchas, da Marinha. Então, é tudo isso dentro de um sistema que seria, eventualmente, se o governo achar a sugestão boa, encaminhado um projeto de lei criando isso. Da mesma forma que nós temos um sistema que cuida, por exemplo, da saúde, que é o SUS, temos um sistema que cuida da segurança pública, que é o SUSP, temos um sistema que cuida da assistência social, que é o SUAS. Nós poderíamos ter, eventualmente, também, caso o governo ache a ideia boa, um sistema para esse combate à corrupção nessa questão de compatibilização entre o patrimônio e a renda da pessoa. Obrigado pelo esclarecimento, senador. No âmbito federal, você acredita que no Brasil teremos uma terceira via para presidente? O que você pode nos dizer sobre isso? Eu tenho já publicamente defendido muito essa chamada terceira via. Os mineiros conhecem muito o meu comportamento, o meu estilo, que é o estilo da conversa, da convergência, do bom senso, da serenidade, do equilíbrio, e sempre defendendo o diálogo. Eu não gosto de radicalismos, não sou uma pessoa exaltada. Eu acho que, como se diz popularmente, na raiva, no grito, não se leva a nada, não se ganha disputa. É importante o debate. Nas eleições de 2018, o meu candidato era até o modelo de moderação. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, médico, se tivesse sido eleito, certamente estaria fazendo um mandato muito calmo,
Infelizmente, não foi essa a opção majoritária do povo brasileiro. O atual presidente tem a sua legitimidade, governa no seu estilo. Mas esse estilo acabou levando a um antagonismo muito grande. E eu, pessoalmente, acho que esse antagonismo não ajuda o Brasil. Eu, portanto, defendo a terceira via. E no caso nosso específico mineiro, a terceira via tem nome e sobrenome do nosso Estado. Eu defendo a candidatura do presidente do Senado, meu colega de bancada, o senador Rodrigo Pacheco, como um nome muito habilitado, preparado, inteligente, correto, extremamente hábil politicamente, muito sereno nas suas posições, para eventualmente, caso queira, por óbvio, ele se candidate a presidente. Ele tem um convite do meu partido, o PSD, feito pelo nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, para vir para os quadros do partido e ser o candidato. Ainda não decidiu, mas nós estamos nessa torcida. E eu defendo muito a terceira via para a pacificação nacional no próximo quadriênio. E já houve alguma conversa com o Rodrigo Pacheco sobre isso? O partido já chegou a se encontrar com ele? Tem alguma coisa para contar para a gente? Não, sim, claro, o presidente Kassab já fez o convite. Nós todos estimulamos, mas ele terá o momento e a oportunidade certa para a sua decisão pelo sim ou pelo não. Eu, pessoalmente, torço para que ele aceite esse candidato, que seria um grande candidato e com muita viabilidade. E se eleito, tenho certeza, será um presidente de muito respeito e fará uma bela administração. Ok, senador. E ainda falando sobre a política federal, você está no Senado desde 2015. Nas próximas eleições, o senhor pretende se candidatar novamente? Gostaria que comentasse se o senhor tem interesse em ocupar o Senado por mais anos. O mandato do Senado é de 8 anos, enquanto na Câmara é de 4 anos. E, de fato, o meu mandato se encerra em janeiro de 23, ou seja, essa cadeira estará em disputa nas eleições de outubro do próximo ano. E a minha pretensão, já pública, é de me recandidatar, na medida em que considero que tenho realizado um mandato à altura dos mineiros. Sou hoje, felizmente, um senador com grande número de projetos de lei aprovados, relatorias, gozo de um conceito muito sólido com meus pares, acredito que tenha contribuído e venho contribuindo com o trabalho legislativo aqui em Brasília, no Senado Federal. Além, é claro, sempre do empenho com as demandas específicas dos municípios mineiros. Eu acredito que nós vamos precisar sempre, e é a minha posição, dessa palavra de equilíbrio, e ao mesmo tempo com conteúdo técnico, que também é o meu perfil, nos trabalhos do Congresso. Não é? Eu acabo tendo uma atuação, do ponto de vista técnica, bastante atuante. E tenho a felicidade, a satisfação, que desde que eu comecei o meu mandato, o DIAP, que é uma instituição muito séria, que avalia os políticos, me coloca sempre entre os políticos mais destacados, as chamadas cabeças do Congresso, ininterruptamente desde o início do meu mandato. Porque eu fico feliz, porque é o reconhecimento desses que acompanham aqui os trabalhos do que nós realizamos. Mas é claro que isso tudo dependerá ainda de posições políticas, é claro, da decisão final do eleitor, que é sempre soberano, e é claro, também nós vamos ver o quadro político em 2022, como se colocará. Mas, em tese, no primeiro momento, eu tenho a pretensão de me recandidatar ao Senado Federal. E sobre o cenário político aqui em Minas Gerais, como o senhor avalia o governo atualmente e o que você imagina para a sucessão do atual governador? Bem, no caso de Minas Gerais, nós relembramos que eu disputei a eleição, eu fui governador de 2010 a 2014, eleito senador em 2015, em 2018, com o propósito também de colaborar na eleição do governador Geraldo, então candidato à presidência da República, pelo então meu partido PSDB, eu candidatei meu governo, fui ao segundo turno, fui derrotado pelo atual governador Romeu Zema, com quem tenho relações pessoais cordiais. Todavia, nós temos visões muito diferentes de gestão pública, visões diferentes em relação ao papel do Estado, ao que significa o poder público, o que é natural e próprio numa democracia. Isso é perfeitamente esperado em uma sociedade que deve ser plural e eclética como a nossa. Eu, por isso mesmo, apoio para o governo do Estado a possível candidatura do prefeito da capital, que está no meu atual partido, que é o PSD, o prefeito Alexandre Calil, que tem uma grande visão social, uma grande sensibilidade, especialmente para os segmentos mais vulneráveis da população. Uma atenção muito grande à educação, à saúde, ao emprego,
Então, esses temas me cativam, me estimulam, estão dentro do ideário, sempre foram da minha social-democracia e que está novamente agora no PSD. Então, certamente, sendo candidato o prefeito Calil, ainda não há uma decisão, mas sendo candidato, caminharei ao lado dele na tentativa de sua eleição ao governo de Minas em 2022. O senhor tem liderado importantes frentes parlamentares para a atração de investimento e garantia do emprego e da renda do brasileiro, como a Frente Parlamentar em apoio aos investimentos estrangeiros para o Brasil, o Investe Brasil. Fale mais um pouco sobre essa iniciativa. Bem, o parlamento, ele funciona muito também com as chamadas frentes parlamentares. Algumas são muito antigas e tradicionais, por exemplo, a Frente Parlamentar da Agricultura, que já existe, ou da Agropecuária, que já existe há muitos anos. E outras frentes também trabalham. Eu atuo em várias delas, vou citar aqui 4 delas. A Frente em Prol da Reforma Administrativa, que é muito importante, estamos agora votando esse tema, que é fundamental para o futuro do Brasil. A Frente de Infraestrutura e Logística, que é importantíssima para o nosso desenvolvimento, pelas carências que temos ainda no Brasil de estradas, aeroportos, portos, silos, ferrovias. Também a Frente do Empreendedorismo, que estimula a atividade econômica, que aproxima o poder público do empresariado. E a Frente Investe Brasil, que é de atração de investimentos estrangeiros para o Brasil. Hoje, no mundo, os economistas, eu não sou economista, como sabem, sou professor de Direito, mas os economistas estão dizendo que existe uma grande quantidade de dinheiro líquido, de investimentos disponíveis pelo mundo afora para mercados emergentes, para investimentos em mercados emergentes, especialmente em infraestrutura. E o Brasil é o filé mignon desses países. Se nós tivéssemos aqui um ambiente econômico mais seguro, com mais segurança jurídica, uma situação política mais calma, certamente já teríamos recebido centenas de bilhões de dólares de investimentos que, infelizmente, não estão vindo ainda para o Brasil, mas oxalá virão. E essa frente tem esse objetivo: colaborar com o empresariado, colaborar com o Ministério das Relações Exteriores, com o próprio governo, com as embaixadas acreditadas aqui no Brasil, para estimular a vinda desses investimentos. Cada estado tem um coordenador, eu fui, com muita honra, indicado para coordenar com Minas Gerais, e é claro que estamos sempre próximos ao governo do estado e a essas autoridades estrangeiras, porque Minas Gerais tem um grande potencial de atrair empresas. Quando governei o estado entre 2010 e 2014, nós conseguimos trazer muitas empresas internacionais para Minas Gerais. Podia citar muitos exemplos, mas vou citar uma que é muito emblemática, uma das maiores fábricas do Brasil e da América Latina de tratores, uma fábrica chinesa, XCMG, que está em Pouso Alegre. Foi um esforço muito grande que fizemos naquela época de trazer essa grande fábrica para o nosso estado. E como ela, dezenas de outras foram trazidas, inclusive a fábrica recente da Coca-Cola em Itabirito, que veio do México, da FENSA, que já soube que você vai ter um aumento muito expressivo na sua produção. Então é muito importante esse trabalho parlamentar, porque ele estimula e ajuda na indicação de investimentos. É a chamada diplomacia parlamentar acoplada ao empreendedorismo que nós precisamos no Brasil. Agora a gente vai falar um pouco sobre a pandemia. Existe alguma iniciativa para evitar o avanço da crise econômica no Brasil? Claro. Em primeiro lugar, nós devemos sempre registrar o nosso lamento, a nossa lástima, o nosso pesar e sentimento pelas mais de 570 mil mortes que já ocorreram no Brasil, infelizmente, em razão dessa triste pandemia, que graça igualmente pelo mundo afora. Aqui no Brasil, seus efeitos estão sendo muito perversos e as famílias estão enlutadas. Por outro lado, a pandemia, além desse aspecto, que é o pior deles, é claro, da saúde, até da morte de muitos, tem também um efeito social e econômico. E nós adotamos, desde o início, medidas legislativas para combater isso. Eu queria relembrar que o Senado brasileiro foi o primeiro parlamento do mundo a criar um sistema de deliberação remota. Nós não paramos de funcionar um só dia e servimos de modelo para parlamentos pelo mundo afora, e eu tive a felicidade, à época, como vice-presidente do Senado, de presidir as sessões, porque o presidente Davi Alcolumbre, naquele momento, estava exatamente com Covid e ficou algumas semanas afastado da presidência. Por consequência, várias medidas foram tomadas, e eu vou citar 2 com a minha participação. Primeiro, a relatoria do chamado orçamento de guerra, certamente o diploma mais importante aprovado na pandemia, que modificou a Constituição brasileira e permitiu ao governo instrumentos financeiros e orçamentários
para alocar recursos, não só na União, mas estados e municípios, e no setor privado, para resistir a essa devassidão que foi a pandemia. Então, foi uma PEC, uma emenda constitucional muito importante. Eu tive a honra de ser dela o relator do Senado. Nós modificamos muito o texto que veio da Câmara, o nosso texto prevaleceu, ao final foi promulgado como emenda constitucional e criou esse instrumento favorável. E por uma lei de minha iniciativa, nós conseguimos repassar os recursos necessários no ano passado para estados e municípios enfrentarem a pandemia. Só Minas Gerais, o governo estadual e governos municipais receberam cerca de 13 bilhões de reais para enfrentar a pandemia. Então, é uma lei, de fato, de minha autoria, que eu fiquei muito satisfeito. Mas, além disso, fizemos outras tantas. Eu sou autor de uma lei que criou o regime jurídico privado, transitório da pandemia, porque veio a pandemia e as relações jurídicas foram muito alteradas. Então, nós criamos um regime transitório de direito privado para acomodar os litígios nesse período, como também fomos autores do projeto de lei que cria o sistema de decisões coordenadas para facilitar a integração entre a União, os estados e os municípios, que infelizmente não tem funcionado no Brasil. Então, todos esses esforços foram feitos aqui no nosso mandato, mas sempre, é claro, um trabalho coletivo com nossos colegas senadores e também os pares na Câmara dos Deputados. Senador, estamos com uma campanha do rádio, que completa 99 anos em setembro, e a MIRT também comemora seus 53 anos neste mês. Gostaria que o senhor participasse dessa campanha, deixando uma mensagem para o rádio e também para os mineiros e para a associação. Com muito gosto. Em primeiro lugar, um cumprimento à MIRT, que tem um papel tão importante, tão destacado, tão pioneiro em Minas Gerais, integrando as emissoras de rádio e televisão de nosso estado. Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso da federação, é o quarto estado em extensão geográfica e é o maior estado em número de municípios. Então, é um estado com um interior muito forte, muito capilarizado no interior. Isso é importante para nós. Então, significa a presença das emissoras de rádio e televisão em toda Minas Gerais. Então, a MIRT tem esse papel de integração, de coordenação, de esforço conjunto e harmônico, e já mais que cinquentenária, ela já é aplaudida já há muito por toda a comunidade mineira. E o rádio em si, que comemorará no ano que vem, em 2022, o seu centenário, esse ano completa 99 anos, foi uma grande revolução, porque o rádio certamente é um instrumento, foi e ainda é, um instrumento mais democrático de acesso à informação. O rádio foi decisivo em episódios fundamentais da história, não só do Brasil, como do mundo, como, por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial, como, por exemplo, nas questões relativas a grandes catástrofes, também alegrias. Nas transmissões de futebol, eu me lembro, minha cara patência, que meu pai, por exemplo, que era muito fanático com futebol, com o nosso querido Atlético, ele, quando já era televisionado os jogos, ele desligava o som da televisão para ouvir no rádio. Ele preferia ouvir no rádio ainda que vendo o futebol ali ao vivo na TV. Então, o rádio está no imaginário de todos nós. Pela manhã cedo, eu também me recordo de minha mãe, hoje já adoentada, mas acompanhando com muita atenção os noticiários na rádio, e eu também. O rádio está no carro conosco, o rádio hoje está na internet. Então, é um jovem que faz 99 anos e que ano que vem comemorará o seu centenário, sempre se renovando, se rejuvenescendo e servindo de integração, comunicação, segurança para todos os mineiros, todos os brasileiros e todos, é claro, ao redor do mundo, porque hoje as ondas do rádio cruzam todo o nosso planeta. Então, meus parabéns a todos aqueles que militam no rádio pelo trabalho social que realizam de grande integração. O Política em Foco com o senador Antônio Anastasia fica por aqui. Te encontro na próxima quinta-feira. Até lá!